Bom dia, irmãos, amigos. Muito bem, vamos a Êxodo 14, versículos 15 em diante. Nós ficamos na última pregação com os judeus na frente do mar, com os egípcios atrás, cercados então, com o faraó e seus exércitos. Faraó arrependido mais uma vez de ter liberado o povo, de ter feito algum tipo de concessão, e resolveu então persegui-los, não para matá-los especificamente, mas a ideia seria trazê-los de volta. Então nós vemos que o povo começou, pela primeira vez, começou a fazer uma coisa que faria muitas vezes ainda nesse tempo, até chegar chegar na terra prometida. Reclamar e murmurar, reclamar e murmurar. Já comentamos isto. Então reclamaram duramente de Moisés e de Deus. A Bíblia fala que reclamaram os dois. Eles clamaram a Moisés, clamaram a Deus, desesperados e injustos, como sempre nós somos quando murmuramos contra Deus. Aí perguntei no final, e Deus nisso tudo? Porque Moisés disse para eles ficarem calmos, porque Deus iria pelejar por eles. Aqui no versículo 14, fiquem calmos, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor e tal. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aí perguntei, e Deus nisso? E ficamos de ver hoje o que vamos fazer. Versículo 15, Êxodo 14, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a Tua palavra nos seja rica, nos edifique, nos ensine coisas para o dia de hoje, para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. É curioso que aqui disse o Senhor a Moisés, mas na passagem até aqui não falou que Moisés falou com Deus. Disse que o povo reclamou para Moisés, o povo reclamou para Deus, mas não comenta. Aqui fica óbvio que Moisés correu para a presença de Deus, muito pressionado pelo povo. Não sabemos o conteúdo do que Moisés disse, nem a atitude de Moisés, se ele entrou na onda de murmurar contra Deus e reclamar, coitado, talvez até pela pressão, ou se ele não fez isso, mas como a gente vê outras vezes, Moisés indo a Deus e dizer: Senhor, e agora esse povo só falta me apedrejar, como nós vamos ver na frente ainda. Então tem alguns casos em que nós vemos Moisés conversando com Deus. Aqui não, nós já vemos Deus falando por Moisés: por que você está clamando a mim? Então, esta forma de Deus falar ou perguntar pode dar uma ideia de que Moisés entrou na onda e foi no clima de reclamar contra Deus. Não podemos afirmar. Seja como for, novamente, muito cuidado com reclamação a Deus, com murmúrio a Deus. Já falei nisso semana passada, não precisa mais. Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora os israelitas estavam quietos, conforme Moisés disse: fiquem quietos e vejam o livramento que Deus vai fazer com vocês. E eles ficaram aguardando, e agora o livramento começa a ocorrer, não de uma vez só, passo a passo. Primeiro passo: andem para a frente, andem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Um pequeno detalhe: marchem para dentro d'água, porque na frente tinha água. Então, deve ter achado muito esquisita a ordem de Deus, mas tudo indica que se prepararam para avançar, para obedecer.
Versículos 16 e 18, então. E tu, Deus falando com Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então chegou a hora de Deus mostrar a Moisés como é que seria esse livramento. Calma, pessoal, e vocês vão ver o livramento de Deus. Que livramento é esse? Não sei, mas calma. Isso até a mensagem passada. Terminamos assim. Pelo jeito aqui, nem Moisés sabia como seria esse livramento. Então, é como se Moisés tivesse recebido de Deus diretamente, ou pela confiança que já tinha mesmo em Deus, e já a experiência que tinha com Deus, dissesse: calma que Deus vai livrá-los, porque Ele tirou vocês todos do Egito, vocês viram tudo o que Ele fez lá, então é óbvio que Deus vai livrar vocês. Como? Não me perguntem, porque eu não sei. E é interessante que às vezes um crente pergunta para o outro, especialmente a um pastor, ou um conselheiro, coisa assim: mas pastor, e como é que vai ser isso? O senhor está sugerindo que eu tome esse rumo aqui, mas e aí? Não, eu não sei não. Mas se eu fizer isso, complica, porque acontece aquilo e tal, você acha que é fácil? Não, mas não sei se dá muito certo não. Bom, o rumo bíblico é este. Agora, como é que você vai se sair dessa? Dizendo de outra maneira, o que é que Deus vai fazer para você? Como é que Ele vai lhe livrar dessa situação? Como é que vai ser a alternativa dEle? O que é que Ele vai resolver fazer? Eu não sei. E é fato. Então Moisés aqui dá o rumo. Qual é o rumo? Quieto. Porque Deus vai livrar vocês. Pronto. Como? Não sei. Então o crente deve se acostumar muito com o não sei. O não sei dele próprio olhando, e ele não sei como é que vai ser isso aqui. Ou um irmão dizendo, um pastor dizendo, um autor num livro dizendo, mas se acostume com o não sei. E vai ter coisas na vida que você vai passar o tempo todo e vai para o céu com o mesmo não sei. Quanto a alguns assuntos, não sei. E quanto a outros assuntos, aparece a mão de Deus, aparece o plano de Deus, fica claro, claro, claro como água. Como aqui, Deus agora diz o como para Moisés: vou abrir o mar. Simples, né? Para ele vou abrir o mar. Então, a partir deste momento, se alguém perguntasse: Moisés, como é que Deus, você prometeu que Ele vai nos livrar? Foi. Como Ele vai nos livrar? Abrindo o mar. Agora, se iriam achar Moisés maluco, ou um visionário, ou vendo coisa, é outro assunto. E logo veriam que Moisés não era maluco, não era visionário, ele está certíssimo. Ou seja, agora Moisés tinha a resposta. Detalhe: Moisés tinha que fazer alguma coisa? Tinha. O quê? Levantar a vara. Curioso é que ele tinha. Muitas vezes Deus deixa uma perninha para o crente fazer. É curioso, se Moisés dissesse assim, numa mesa ali, conversando com os amigos depois: pois eu participei da abertura do Mar Vermelho. Muito bem. Você fez alguma coisa? Fiz. O que você fez? Levantei meu cajado. Grande coisa, impressionante. Mas se eu não tivesse levantado, não tinha dado certo, porque Deus mandou, e teria sido uma desobediência a Deus, e eu não sei o que ia acontecer, não, mas que eu tinha que fazer algo, tinha.
Agora, a importância desse cajado levantado para o mar se abrir, ninguém sabe a profundidade desse mar. Nos filmes, nas histórias, a gente vê metros e metros de altura, ninguém sabe se era, talvez poucos metros, mas não importa. Nós sabemos que tinha uma parede, a Bíblia fala que tinha uma parede, tinha uma massa de mar, de água de um lado e do outro. Podia ser 2 metros, 3 metros, já era uma parede, não é obrigado a ser 20, não entendemos. Mas seja como for, a participação de Moisés era mínima e, ao mesmo tempo, fundamental. Por quê? Porque Deus mandou. Então, não era na energia que Moisés iria transferir para o mar. Não. Alguma coisa que tinha a ver fisicamente com a passagem de poder. Zero. É porque Deus mandou, só. Então, se tem energia nisso, se tem a ver com o desenrolar, mesmo físico, das forças envolvidas aí, que tem, mas tudo isso é palavra de Deus, a vontade dele expressa em palavra. Faça assim, pronto. Então tem que ser feito, e ficou importantíssimo, para seja lá o que for, aquilo que ele mandou alguém fazer, faça, que faz parte do todo. Isso é muito importante na vida cristã. Às vezes o crente pensa que é dispensável, ele pensa que a sua participação é tão pequena que não faz falta. Isso é um erro grave. Não pense assim. Muito bem. Então, Moisés deve ter ficado impressionado com tudo aquilo, apesar de que já tinha visto muitos milagres de Deus. Mas eu não acho, eu acho muito razoável pensar que a solução de Deus foi muito mais espetacular do que ele imaginava. Eu não sei se alguém tivesse chegado para Moisés, um amigo ali dele, mais pessoal, e dissesse: Moisés, tudo bem, você disse que Deus vai nos livrar. Vai. Como? Não sei. Tudo bem, eu sei que você não sabe, Deus não revelou. Mas dá uma sugestão, você tem alguma ideia? Teria sido muito interessante a resposta de Moisés. Seja lá qual foi, aqui é só especulação, eu imagino que abrir o mar em 2 foi muito mais espetacular do que Moisés teria pensado, acho eu. Eu sei o seguinte, que muitas coisas na nossa vida, nós pensamos em alternativas e Deus vem com outra. Muitas vezes, nós somos muito limitados. Não, isso aqui, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo ou aquilo outro. Vai ter um concurso agora, outro daqui a 1 ano. Então, se eu passar, passei. Se não passar, eu vou ficar 1 ano sem ter o que fazer, ou esperando o outro e tal, e truc, puf! Aí Deus faz outra. Você não passa, mas acontece isso, ou você passa e acontece aquilo, muitas vezes. Resultado de exames e coisas desse tipo. A gente pensa que é isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Calma, deixa Deus agir. Quanto aos egípcios, Deus revela uma coisa para Moisés, repete outra que já tinha dito e esconde outra. Ele revela que os egípcios iriam seguir os israelitas mar adentro. Deus revela isso. Deus repete, já tinha dito a Moisés logo antes, que iria ser glorificado em Faraó e todo o seu exército. Ele já tinha dito no versículo 4, não precisa eu ler de novo, ele repete isso. É interessante isto, que Deus está forte na mente de Deus, a vontade dele, a decisão dele, o desejo dele de ser glorificado em Faraó. Não é por Faraó, hein? Faraó não ia dizer nada para glorificar a Deus. Se Faraó fosse dizer alguma coisa, era para desglorificar a Deus. Era o contrário, ele não gostava de Deus. Então é glorificado em. Que significa isso? É que o que Deus iria fazer com Faraó e seu exército
ia ser para a glória de Deus, ia ser motivo de exaltação a Deus, ia contribuir para a glória de Deus. Só que Deus esconde uma outra coisa. Como é que seria essa glorificação? Nós vamos ver depois. Continuando o versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, os egípcios, e para este, o povo de Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo mar, pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, não sei porque não traduzido cavaleiros, até ao meio do mar. Curioso é que é à noite a cena. Isso se dá de noite aqui. Deus tinha um plano ainda não revelado. Quando chegasse no meio do mar seco, ele faria o mar se fechar atrás dos israelitas, sobre os egípcios. Mas surge um problema aqui. Já bem, os egípcios obviamente estavam cada vez mais perto dos israelitas, que eram grande quantidade, tinha velhos, tinha crianças, e eles poderiam alcançá-los rapidamente. Então, uma outra solução maravilhosa de Deus e sobrenatural, aliás, duas. Primeiro, o anjo de Deus que ia à frente, ele passa para trás e fica entre os egípcios e os israelitas. Quem era esse anjo? Não se sabe exatamente, ou era um anjo comum, vamos chamar desta forma, de Deus, que dava curso à nuvem, ou então era o próprio Deus, como no versículo 24 dá a entender, diz que Deus, da nuvem, Deus viu o acampamento dos egípcios e tal. Ele disse, opa, então o anjo era o próprio Deus. Se era o caso, não é a primeira vez que acontece isso. Cristo pré-encarnado, aconteceu isso na história de Daniel, e em outras vezes, em que aparece um anjo, e o próprio texto dá a entender com clareza que aquele anjo é o próprio Deus. Então seria uma manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, seja como for, e como consequência do anjo ter ido para trás, estava na frente dos judeus, foram para trás, ficando entre os israelitas e os egípcios. A nuvem também foi para trás. E um milagre aqui grande é que a nuvem alumiava para frente e escurecia para trás. Ou seja, alumiava para frente, porque escuro já estava, que era de noite. Então a nuvem só alumiava para frente. Para trás ela não tinha efeito nenhum, continuava escuro. Então Deus resolveu setorizar a área em que ficaria clara e a área em que ficaria escura, como já estava naturalmente pela própria noite. Então, a velocidade dos israelitas, mesmo com milhares, talvez 3 milhões de pessoas, com mulheres e crianças e velhos e tudo, ficou maior ou no mínimo igual à dos egípcios, porque eles ficaram no escuro, totalmente no escuro e avançando dentro d'água, e devem ter avançado muito lentamente, como eles deviam estar andando muito lentamente também,
os judeus, porque eram muitos, e todo tipo de tralha, de coisa levando, então era um deslocamento complicadíssimo, e atrás, soldados, em carros, cavalos, e no ponto mesmo, então era totalmente desigual. Deus resolveu, então, equilibrar isso desta forma aqui, uma solução espetacular, e talvez os judeus nem soubessem o que estava acontecendo, eles só viam tudo claro, para trás deles tudo escuro, não sei, talvez se admirava que os soldados não chegavam atrás deles, sem saber o que estava exatamente acontecendo. Seja como for, o fato é que eles estavam totalmente, altamente protegidos. E eu achei muito bonita uma frase que eu li sobre este assunto, que dizia assim: o momento não era de orientação de Deus, mas de proteção. Gostei disto. Há pouco tempo o problema era orientação. Moisés, e agora vamos fazer o quê? Então calma, Deus vai agir. Totalmente desorientados. Aí Deus veio e disse: toca para frente. Mas como é que toca para frente? Então já vinha a orientação. Toca para frente, com o mar e tudo. E ao tocarem, o mar se abriu e eles passaram. Então eles sabiam para onde ir. Curioso isso, é importante isso. Eles sabiam para onde ir. Para onde? Para frente. Porque tinha um corredor, água de um lado, água do outro, e a ordem de Deus: toquem para frente. Então a dúvida era zero quanto ao rumo a seguir. O problema agora não era o que fazer ou para onde ir, porque eles sabiam. O problema era: estavam correndo grave perigo de vida. Interessante. Então, a desorientação, a falta de rumo deve ter dado lugar a um medo muito grande. Vá por aqui. Mas, Senhor, por aqui, um corredor no meio do mar já é perigoso por si. Primeiro, se esse mar fecha. Pergunta na cabeça de todo mundo, lógico. Uma vez eu fui ver um aquário gigante e tinha um tubarão do outro lado. E minha cabeça só pensava assim: se esse vidro quebra. Não quebrou. Se esse mar fecha, já era o primeiro problema. O segundo, nós não vamos conseguir fugir desse pessoal aí atrás. Não tem a menor condição, não tem jeito, nós estamos liquidados. Na vida cristã, muitas vezes, Deus deixa claríssimo para onde ir, e você sabe para onde ir, mas falta coragem, porque o rumo que Deus mandou é perigoso, é complicado, é estranho. Existe algo no mundo concebivelmente mais estranho do que andar numa estrada no meio de um mar de noite, com o mar aberto de um lado e do outro. É muito esquisito, mas era claro: siga. Não podiam reclamar de falta de clareza. Por isso é que eu achei fantástico essa observação deste estudioso, que eu peguei e digo, vou compartilhar isso com os irmãos, porque achei fantástico. Às vezes a falta de orientação é um problema, mas às vezes não é um problema. Às vezes a gente sabe perfeitamente o que fazer, mas falta coragem, porque é perigoso, e é perigoso mesmo. Você não está imaginando o perigo. Tem gente que imagina perigo, de onde nem tem e está tudo bem, mas não é isso não. É que é perigoso mesmo, algumas vezes. Mas nós esquecemos que o mesmo Deus que nos orienta, o mesmo Deus que traça o rumo no meio do mar ou não, de noite ou não, com exército atrás ou não, o mesmo Deus que aponta claramente o rumo,
Ele vai nos proteger. Quando quiser, como quiser, se quiser. Quer dizer que Deus já mandou pessoas por um rumo e a pessoa morreu nesse rumo? Morreu, claro. Muitos. Vá por aqui, o Senhor é perigoso, vá. E ele foi, e Deus permitiu que ele sofresse, fosse torturado, morresse, foi premiado, foi para o céu logo. Mas não estou dizendo, vá, que Deus lhe protege. Esse é um problema que muitos crentes entendem mal. Se você está dentro da vontade de Deus, então você vai ser protegidíssimo. Depende como é esse protegido. Se for protegido de estar dentro da vontade dele e dos planos dele, os planos agradáveis que ele tem para você, e de você, condição sua de agradá-lo, tudo bem. Está protegido no sentido do diabo não mexer com a sua trajetória espiritual, tudo bem. Mesmo assim o diabo ainda pode lhe perturbar um bocado, mas tudo bem, não vai desviar o seu caminho, não vai lhe desviar do céu, tudo bem. Então está protegido de bênçãos, sim, aí vai ter que definir de novo. Bênção como? Então o problema é que muitas vezes a gente pensa que protegido é fisicamente. É o bem-estar físico, o bem-estar financeiro, ou o bem-estar na terra. E que bênçãos são coisas agradáveis, coisas jóia de acontecerem. Não necessariamente. Só isso. Tudo bem. Cuidado com o medo que trava, mesmo em situações que você sabe para onde ir. Deus, quando Ele quer, Ele permite nos proteger, Ele nos protege de uma maneira espetacular, que a gente nem sabe. Você não sabe o perigo que você tem corrido. Os israelitas, imagino eu, não sabiam que atrás deles estava escuro. Talvez pensando, por que esse povo não chega? Não sei. Seja como for, você sabendo ou não, confie em Deus. Entraram o mar a seco, adentro, israelitas à frente, egípcios atrás. A noite ia acabando, porém, e a escuridão ia já desaparecer, ia ficar dia. O problema era exatamente a escuridão. Vai complicar agora. Aí aconteceu nova situação que Deus fez. Emperrou as rodas dos carros do faraó. 24 e 25. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou. Estranho esse verbo, né? Mas significa que ele confusionou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Deus, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Você tem uma roda emperrada no meio de uma estrada, é uma coisa. Você tem uma roda emperrada no meio de um mar aberto, que a qualquer hora se fecha, é apavorante. Então o que aconteceu? Se foi na lama, que ficou ali em terra seca, significa sem água aberta ali, mas algum tipo de lama, ou pedregulho, ou os cavalos se apavoraram e quebraram as rodas. Deus entrou fisicamente nessa história, quer dizer, uma providência física de Deus emperrou as rodas. Então, novamente, as providências de Deus. Ai, a gente estava protegido por causa da noite. Agora a noite se acabou. Agora está tudo dia. Agora a gente se acaba aqui. Deus vai livrar vocês. Moisés tinha prometido.
deixa que Ele crie as soluções, deixa que Ele dê as saídas que Ele queira dar, como eu falei, absolutamente inimagináveis e criativas e tudo mais. Então os soldados resolvem fugir. E eu acho interessante quando diz aqui que eles disseram: fujamos, porque o Senhor peleja contra eles. Ai, vocês notaram agora? Fujamos porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Eles notaram agora que o Senhor estava pelejando a favor dos judeus. Há meses e meses e meses. Toda sorte de desgraça já tinha acontecido com o Egito. Muitos ali tinham acabado de perder o filho mais velho. Vamos embora porque Deus... parece que Deus está do lado dele mesmo. Só me lembra o pobre do descrente, que não tem Deus, lento, para não dizer cego, com as coisas de Deus, e enxergar as coisas de Deus. Eu vou parar aqui, eu completo na próxima pregação, mas quero só lembrar algo. A perseguição poderia ter encerrado aqui. Os israelitas iriam prosseguir, e os egípcios, mesmo vendo que já estava tudo claro, mas como é que iam andar? Com as rodas todas emperradas, aquela confusão ali. Então, não tinha mais jeito. Os judeus iam para frente, os egípcios iam voltar devagarinho para trás, mandar buscar socorro e não sei como é que iam fazer, e acabou-se. Deus não ia deixar assim. Moisés foi longe demais em resistir a Deus, e os egípcios juntos mereciam uma lição e teriam uma lição. E eu perguntei já várias vezes como é que Deus iria se glorificar nos egípcios e no faraó. A resposta é meio forte, diferente do que se pode imaginar quando pensa na glória de Deus e tal. Ele se glorificou de uma maneira muito forte, que eu vou comentar na próxima pregação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas nesta lição tão rica, tão interessante e cheia de suspense, que mexe até com as nossas emoções, imaginando as coisas, a gente se estivesse lá. É impressionante a Tua ação. E lembrar que Tu és o mesmo Deus hoje, e abre situações para nós inimagináveis de passar por dentro. Nos ajuda na calma para esperar a orientação. Nos ajuda na coragem quando vier a orientação. E se for complicada ou for perigosa, ou perigoso o cumprimento dela. Então, a obediência dela. Então, nos ajuda nessas virtudes que só o Teu Espírito pode nos dar. Tranquilidade, paz, coragem, ousadia, confiança e aprendizado contínuo da Tua palavra, da Tua pessoa, do Teu caráter. E Tu és um Deus que se glorifica de maneiras bem diferentes, quando queres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.